glorificando ao Senhor em toda e qualquer circunstância, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos dar continuidade à nossa série, Preço da Graça. Nessa noite começaremos vendo que meu Pai é juiz. O preço da graça é reconhecer que Deus é Pai e juiz. Fiquei muito feliz em saber que um grande amigo meu de infância, filho na fé e irmão em Cristo, há pouco tempo passou num concorrido e difícil concurso para juiz de direito. Sua filha, aqui também tem um carinho de tio, agora, além de ter um pai, tem também um pai juiz em casa. Assim também são todos os que creem em Jesus. Desfrutamos prazerosas bênçãos e doces deleites por curtir um Pai tão amoroso e presente. Ele nos leva constantemente à sorveteria da vida. Ali Ele nos alegra com variadas e doces bênçãos de amor e carinhos incontáveis quanto as folhas que existem na Amazônia. Mas também não podemos esquecer que, como juiz, esse Pai ele é imparcial e justo e começa a aplicar a sua justiça na própria casa. É o que nos ensina o verso 17 do capítulo 1 de 1 Pedro. Abra a palavra de Deus e acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pai que beija e pai que bate. O argumento do apóstolo no verso é fácil de nós entendermos. Devemos abrir o olho da nossa conduta terrena. Não podemos viver em pecado só porque fomos agraciados com o perdão eterno. Se nós invocamos ou chamamos em oração um Pai que julga ou recompensa de forma imparcial e sem favoritismo, nós não podemos brincar de obedecer a Deus. Na casa dos filhos de Abba não existe espaço para filhos bonachões e rebeldes. O nosso Pai é aquele que nos coloca nos braços e de fato passa o remédio nas nossas feridas depois das quedas. Mas também é um Pai que nos disciplina, corrige e impõe dor intensa, interna ou externa, por causa da nossa desobediência. Deus ama e corrige, acaricia e dá palmadas, como todo bom pai faz. O preço da graça é reconhecer que Deus é Pai, mas também é juiz. E esta última ideia é de fato a ênfase do verso 17 de 1 Pedro, capítulo 1. O apóstolo chama os irmãos sofredores da Turquia do século I a manter uma vida de santidade mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às aflições e ansiedade que os cercavam, assim como também nós hoje. Esses irmãos não podiam usar o tempo de sofrimento como uma justificativa ou uma desculpa para pecar, nem também nós. Tempos de perdas de trabalho e saúde, medo e aflição, como era daqueles irmãos, como também é o nosso tempo hoje, de fato não podem nos impulsionar a brincar na poça de lama dos pecados, não podem nos empurrar para o abismo dos erros. Crianças que sofrem não podem usar o sofrimento para cometer crimes, como nos ensinam algumas teorias políticas e morais. Da mesma forma, os filhos do divino não podem usar o sofrimento como escudo para justificar o seu pecado. O tempo verbal aqui do verbo julgar, no verso 17, traz uma ideia de ação contínua. Nosso Pai não apenas julgará o comportamento de cada um de nós no fim dos tempos, como também já pode trazer recompensas boas ou ruins a partir das consequências dos nossos pecados hoje. Por isso, nós devemos ter uma conduta de honra e temor reverente diante dele a partir de agora.
Jamais roubaríamos ou assassinaríamos alguém na frente de um juiz. O Deus juiz tem os olhos sobre todos os cantos do mundo. Dessa forma, só podemos buscar obedecê-lo a cada dia e a cada instante das nossas vidas, como fez um personagem muito antigo da história bíblica chamado Enoque. A recompensa da integridade, a história de Enoque. O texto de Gênesis 5, versículo 24, nos relata uma história difícil de acreditar. Diz o texto: andou Enoque com Deus. O que dizem sobre Elvis Presley? De fato, Enoque morreu. De fato, Enoque não morreu. Passou dessa para melhor, sem caminhar, Deus o tomou para si. Significa que o texto é dizer que Enoque já não mais existia na terra, com as características de limitação temporal e física de todo homem ou mulher que vive aqui. Mas como é que isso aconteceu e qual foi o motivo? A oração andou Enoque, do texto de Gênesis, pode expressar a ideia de andar sempre ou andar continuamente. Enoque foi um dos amigos terrenos mais íntimos de Deus. Onde Deus estava, Enoque estava. Melhor, onde Enoque estava, Deus podia estar. A santidade divina não era afrontada pela vida de Enoque. O sol brilhante da santidade de Deus não ofuscava aquele homem como se ele fosse um morcego com medo da luz. Muito pelo contrário, Enoque era uma placa de energia elétrica, absorvendo a luz divina e transmitindo energia graciosa onde passava. Apesar de ser pecador, ele foi perdoado pela fé na promessa messiânica. O sangue futuro de Jesus, o Messias, tinha perdoado a vida de Enoque. Junto a isso, ele se apropriou completamente dessa nova vida no Messias que viria no futuro. Ele viveu a vida como deve ser vivida pela fé no Messias, no Cristo. O seu testemunho diante das pessoas, por causa do seu andar com Deus, trouxe satisfação ou prazer ao ser divino, de tal forma que a sua recompensa foi o livramento de todos os homens, foi o livramento do fim de todos os homens, que é a morte física. Resume o autor de Hebreus sobre Enoque, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Andar com alguém me faz parecer com essa pessoa. Você já conheceu filhos que andam igual o pai? Ou filhas que falam e têm o jeito da mãe? Conheço até mesmo cachorros de estimação que têm mais ou menos o jeito elétrico ou o jeito mais calmo do seu dono. Grupos de amizades na adolescência são construídos a partir da imitação. Cabelos, brincos, roupas, tatuagens, jeito de se vestir. O que um adolescente usa, o outro vai usar. O que um faz, o outro que anda com ele vai fazer. Ao andar com Deus, Enoque foi perfeito ou maduro como era perfeito o Pai Celeste. Ao andar com um Pai Santo, o Filho foi santo como era o Pai. Enoque imitava a Deus em tudo. Enoque expressava em sua vida o caráter da divindade. Ao andar com Deus, Enoque bebeu da fonte da verdade e da graça. Ao andar com Deus, ele expressava justiça e amor divinos. Enoque vivia a vida de Deus entre os homens. Ao andar com ele, não só era justo na frente das pessoas, até porque reconhecia pela fé que ele andava diante de um ser onipresente, que o podia ver e ouvir em qualquer lugar onde ele estivesse, não importa se na frente das pessoas ou por trás delas. E assim foi a vida de Enoque, e a recompensa da sua integridade foi o livramento total da morte, a física e principalmente a eterna. Livres hoje.
Como Enoque, sejamos pessoas íntegras, sejamos filhos, amigos do Pai, sejamos filhos obedientes que esperam a recompensa de não ver a morte, nem a física, nem a eterna, como foi o caso de Enoque. Como Enoque, vivamos uma vida de santidade na esperança de sermos também arrebatados dessa terra sem ver a morte, como Enoque foi. Libertos do cativeiro da dor áspera da saudade, livres da cela fria e suja da sepultura. Comporte-se como uma pessoa verdadeira, não seja hipócrita. Como um famoso deus romano, não tenha duas caras. Viva uma vida íntegra, seja o que você é na frente das pessoas e na frente de Deus em secreto. Lembremos que a nossa estirpe é celeste. Estamos aqui apenas de passagem. Como diz o texto de 1 Pedro 1,17, a vida na terra é apenas uma jornada. Somos tão somente peregrinos de passagem sobre essa terra vil, carregando uma mensagem, servindo a um reino. Somos como Frodo Bolseiro, personagem do Senhor dos Anéis, do autor J.R. Tolkien, que vive a vida numa jornada perigosa e acidentada até dar fim ao anel, fonte dos desejos pecaminosos e criação do mal. Estamos numa jornada arriscada em busca da destruição do mal. O nosso Pai é juiz e Ele declarará a sentença de condenação e destruirá esse mal. Mas enquanto Ele não fizer isso, e enquanto não chegarmos ao fim da caminhada, como o anel fazia com Frodo, o pecado nos tentará, o pecado nos atrairá como abelhas ao mel, como imãs ao ferro, como porcos ao lamaçal. Uma possível tradução para a palavra peregrinação, aqui no verso 17 de Pedro, é exílio. Essa terra em que vivemos é o nosso exílio. Estamos aqui aprisionados e ameaçados pela nossa natureza humana, pelo mundo caído ao nosso redor, por Satanás, o inimigo das nossas almas. Todos esses três, como ditadores, administram a nossa estadia temporária aqui e criam regras de pecado para a subserviência escrava do nosso coração. Mas o nosso capitão, Jesus, nos libertou e nos libertará. Pela fé no livramento completo futuro, quando o capitão Jesus vier à terra para nos salvar e resgatar do cativeiro, já podemos viver hoje uma vida em liberdade, tanto da natureza humana, como do mundo, como de Satanás. Oh, irmão que me escuta, amigo, viva uma vida em temor a Deus. Ele é seu Pai, sim, cheio de amor, graça e misericórdia, mas também Ele é juiz, cheio de justiça e de verdade. Ele julgará e condenará a todos, mesmo os atos pecaminosos de nós, seus filhos. Cuidado, Ele tem o chicote na mão e fará arder os lombos de qualquer de nós, filhos rebeldes. Resumindo o ponto do verso 17, o autor, famoso teólogo Marshall, vai dizer, abre aspas, os cristãos não estão em uma posição em que não importa como eles vivem, porque acreditam em Cristo e todos serão perdoados no último julgamento. Pelo contrário, eles devem viver neste mundo cheio de suas tentações, com reverência a Deus, diante de seu julgamento. Fecha aspas. O preço da graça é reconhecer que Deus é Pai e juiz. Mas também, o preço da graça, em último lugar, é reconhecer o preço do amor. Foi por amor. O preço da graça é reconhecer o preço do amor. Os irmãos Juan e George Born,
Eram herdeiros de um império econômico chamado Abante Board, terceiro maior conglomerado da América Latina e uma das 5 principais maiores beneficiadores de cereais do planeta. Os 2 irmãos foram sequestrados em 19 de setembro de 1974 pelo grupo guerrilheiro peronista Montoneros, em Buenos Aires. Você pode imaginar qual foi o preço do resgate desses 2 irmãos? Os 2 irmãos foram libertados mediante o pagamento de um resgate de nada mais nada menos do que 60 milhões de dólares. Para aquela época, trazido para hoje, daria 268,8 milhões de dólares em valores atualizados, o equivalente a 872 milhões de reais, até chegando a 1 bilhão, dependendo do valor do dólar. Em torno de 1 bilhão de reais foi esse resgate. Para muitos, esse foi o resgate de sequestro mais caro da história. Mas você acha que esse resgate foi realmente caro? Quero te dizer nessa noite que o seu resgate foi muito, muito mais caro do que isso. É o que nos ensina os versos de 18 a 21 de 1 Pedro, capítulo 1, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O seu valor é cósmico. Quanto vale uma vida? Estamos numa pandemia e várias questões complexas têm surgido com respeito a isso. A economia tem sido fechada a mando das autoridades e bilhões de reais têm se perdido a cada dia. E a pergunta que se faz é: tudo isso vale a pena? Um dos fortíssimos argumentos contra a abertura da economia é a incapacidade hospitalar de receber todos os enfermos em casos graves. Em outras palavras, o argumento é: em favor da vida física, vale perder milhões ou até mesmo bilhões. O salvo por Cristo não possui valor humano. Como as gotas dos oceanos, o cálculo sobre o resgate feito por Deus de pecadores eternos é incalculável. Podemos dizer que o seu valor é cósmico, ultramundo, além das moedas de troca daqui. É o que nos traz o verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O preço do seu resgate foi tão alto que nenhum valor humano pode atingir. O seu resgate jamais poderia ter sido pago por coisas corruptíveis, ou seja, valores perecíveis como ouro, prata, qualquer dinheiro como bilhões de dólares. Mas em que consiste esse resgate? E que resgate foi esse? A palavra resgate aqui em Pedro se refere a restaurar ou libertar. É uma libertação paga por um valor, como se fazia com os escravos do primeiro século. De acordo com Marshall, a imagem é de pessoas que estavam em cativeiro, mas agora foram libertadas. O conceito de redenção no mundo antigo se aplicava a uma variedade de contextos, incluindo a emancipação dos escravos de seus senhores e a libertação dos prisioneiros de guerra. No Antigo Testamento, a figura era usada para descrever um Deus que libertou seu povo da escravidão no Egito e os levou a viver em liberdade na terra prometida. O resgate geralmente ocorre mediante o pagamento de um resgate. Preste atenção se de fato não era essa a sua vida ou é antes de Cristo. Seu comportamento era vão, vazio e sem sentido, como diz o texto. Sua vida era sem propósito. Os seus deuses eram de pedra, gesso e ferro
e podiam ser colocados dentro de uma gaveta ou então dentro de um cofre. Você trabalhava para comprar a felicidade, mas quando a comprava, como água na concha da mão, essa felicidade não podia ser guardada, e ela se esvaía, e ela se perdia. Esse foi o legado, a herança que recebemos da nossa cultura, que recebemos da tradição dos nossos pais, como diz o texto. Mas no palco mórbido, em que se vendiam escravos sem valor, você foi comprado pelo mais alto preço. Diz o verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Muito pelo contrário de um valor terreno, limitado, perecível, o seu valor é cósmico, ultramundo, universal. O preço do seu resgate foi o sangue do cordeiro, ilustrado pelo sangue de milhares de animais do passado, mortos, animais limpos, sem mácula, sem manchas, de alta qualidade, puros, derramados por milhares de anos, apontando, ilustrando o verdadeiro cordeiro que viria no futuro e que de forma real viria como homem e derramaria o seu sangue puro e perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, Jesus, o Cristo. O preço da sua vida foi a vida de Jesus. O sangue do Cristo, ou a sua vida terrena, que é a ideia de sangue, foi a mais preciosa, foi a que possuiu a mais alta dignidade ou valor, e essa vida estava além de qualquer preço humano, porque também era uma vida eterna, e essa vida foi entregue por sua causa e para a glória do Pai. Jesus foi morto na sexta-feira da Páscoa e foi considerado então o sacrifício pascal, verdadeiro e redentor da humanidade, a qual todos aqueles animais apontavam durante milhares de anos. Para Howard, a linguagem usada aqui pelo apóstolo Pedro sugere que ele tem o cordeiro sacrificado no ritual da Páscoa em mente. O sacrifício da Páscoa havia sido considerado um meio de expiação pelo pecado, e Jesus era então a expiação eterna pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi planejado e conhecido, como diz o texto, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado, revelado ali em Jerusalém, há cerca de 2000 anos atrás. É o que diz o verso 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Como assim? Fim dos tempos? Jesus veio no fim dos tempos? Sim, o fim dos tempos é o tempo em que Jesus de fato viveu. A vinda de Jesus ao mundo trouxe o começo do fim para a história humana. Como ensina Marshall, por essa frase, Pedro indica que ele considera o tempo presente como parte do fim. A vinda de Jesus marca o começo do fim dos tempos. Nós, eu e você, vivemos foi por você e para a glória de Deus. Toda a vida de perfeição foi por amor, foi por amar você. Toda morte sangrenta e dolorosa do Messias foi por amor, foi por amar você. Toda gloriosa vitória sobre a morte ao terceiro dia foi por amor, foi por amar você. A preposição por aqui no verso tem a ideia de em favor de ou em benefício de. O sacrifício pascal do Cordeiro Santo Jesus foi em favor ou em benefício de todos os que creem nele como seu único e suficiente Salvador. Se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi amado eternamente por Deus. Não existe perdas financeiras, frustrações de projetos ou graves enfermidades físicas que possam te separar do amor que Deus tem por você em Cristo.
que possam te separar do amor com que o Cristo te amou. O seu amor, o amor de Cristo por você, é amor de sangue. Quando éramos crianças, não sei se você lembra, tínhamos uma forma de selarmos uma amizade que acreditávamos ser para sempre e que jamais iria acabar. Lembra qual era a forma? Furávamos o nosso dedo e com um pingo de sangue que saiu dessa furada, a gente então selava uma amizade com aqueles que aos nossos olhos teríamos uma amizade eterna. Existe um amigo que também derramou o seu sangue para selar uma amizade eterna com você. Existe um amigo que não apenas derramou uma gota, mas centenas ou milhares de gotas para ser seu amigo para sempre. O texto de Romanos 8:35 é a prova cabal dessa maravilhosa verdade. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a morte? A pergunta aqui de Paulo é retórica, e ele exige apenas uma resposta possível. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem aflições externas, nem aflições internas, nem perseguição por causa do Evangelho, nem limitações financeiras que me traga fome, que me traga nudez, nem o perigo de assaltantes ao redor da minha casa, e nem mesmo um vírus mortal e mundial pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo a morte por causa do coronavírus poderá nos separar do amor eterno selado pelo sangue do nosso amigo Jesus o Cristo. E é por isso que a sua fé e esperança em Deus deve estar em Jesus Cristo. A você que tem sua fé e esperança depositada em Cristo, trago uma última palavra: sua fé e esperança em Deus por meio de Cristo. Ensina o verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É por meio ou por intermédio de Jesus que Deus espera que creamos nele. Você pode até mesmo achar que crer em Deus é difícil, até porque você não vê ele. É verdade que não podemos ver a Deus, mas nós podemos ver Jesus por meio dos seus gestos relatados na história, por ter testemunhas mais do que confiáveis. É verdade que Deus é um ser muito transcendente em sua essência, mas Jesus Cristo comeu feijão e arroz ou qualquer outra comida parecida como cada um de nós. É verdade que nós não temos provas históricas das pisadas físicas, literais, científicas do Deus Pai sobre a terra, uma vez que Ele é um ser invisível, espiritual, mas nós temos centenas de testemunhas das pisadas físicas do Cristo sobre a terra seca de Israel. É verdade, e você pode dizer: mas o Deus Pai é um ser completo, eterno, sem nenhuma limitação, e por isso Ele não sabe o que é sofrer como nós humanos limitados. Aí diz você: Deus não sabe o que é passar uma pandemia e o que é sofrer tudo isso. Jesus, o Deus encarnado, passou fome, sede, frustrações, medos, dores, prisões, sabotagem, traições, chicotes, pregos, gosto de sangue na boca. Sim, como qualquer um de nós. Sim, como você. Ele conhece, Ele sabe exatamente a sua dor, Ele sabe exatamente o que você está sentindo agora. Ele esteve na sua pele, Ele vestiu a sua realidade, Ele sabe o que é sofrer a angústia do medo da morte física ou eterna. Ele sabe o que é ser objeto da ira de Deus, porque Ele foi
o objeto da ira de Deus por você. A existência de Jesus é a prova cabal de Deus. A realidade de Jesus sobre a terra é o ponto final na existência da divindade de Israel e na verdade da sua palavra. Quando você duvidar e sua fé como um galho seco quiser quebrar, corra para a videira Jesus. Alimente a sua fé no Deus Trino por meio da fé do Jesus histórico, verdadeiro, real de Nazaré. Ele hoje é uma indiscutível realidade. Os ensinos dele é uma realidade histórica das mais confiáveis. Seus apóstolos morreram todos pela verdade por ele apresentada. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, continua sendo o livro mais vendido do mundo, transformando vidas e trazendo esperança e paz, sentido e alegria, consolo e força nas pandemias, para milhões e milhões de pessoas em todo o planeta. Qual prova precisamos mais para crer em Deus, além do Cristo encarnado revelado na Bíblia? Por meio dele, nós temos fé em Deus, diz o apóstolo. Por causa de Jesus, não temos dúvida, Deus deve existir. Nenhum homem seria capaz de fazer o que ele fez, nenhum homem seria capaz de ser o que ele foi e é para milhões de pessoas, se não houvesse um Deus que carrega a sua mensagem para os corações de forma sobrenatural. Se Jesus é real, Deus é real. Se Deus é real, não seria problema para ele ressuscitar alguém. E ele ressuscitou Jesus. E ele o glorificou, o exaltou, o levantou, o colocou num trono eterno. Jesus venceu o maior e mais temido inimigo da humanidade. Jesus venceu a morte. Ninguém, em nenhum lugar, em nenhuma cultura, em nenhum momento da história, saiu da tumba por si próprio e apareceu vivo para seus seguidores. Somente Jesus, o Cristo. E é por isso que diz o texto, 1 Pedro 1:21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em outras palavras, diz o apóstolo Pedro, se somente Jesus ressuscitou e só o Deus de Jesus pode ressuscitar, o resultado disso é que toda a fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança não devem estar em outros deuses, não devem estar em políticos, não devem estar em autoridades humanas, não devem estar em homens de carne e osso, cheios de erro e pecado. Toda a sua fé, confiança e esperança devem estar somente nesse Deus encarnado em Jesus. Não é esse Deus que em sua segunda pessoa da Trindade se encarnou como homem aqui na terra. Não devemos confiar em nenhum outro Deus, de qualquer outra religião. Não em uma ciência que mesmo depois de meses ainda não conseguiu achar uma solução para um vírus que mata o mundo inteiro. Não, a nossa confiança final não é na ciência humana, mas em oração a Deus, para que Ele transforme, cure, trate e use os homens para trazer a solução para essa pandemia. A única fé e esperança que vale a pena para toda a humanidade, em qualquer lugar da terra, é apenas uma: a fé e esperança no Deus da Bíblia, por meio de Jesus Cristo. Indo para o fim, vimos hoje que meu Pai é juiz. O preço da graça é reconhecer que Deus é Pai, mas também é juiz. Devemos nos banhar da graça, da alegria e da provisão do Pai, mas também reconhecer e obedecer o juiz que habita dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações. Como o Pai, esse Deus Ele abraça, esse Deus cura, esse Deus consola, pastoreia, enxuga as lágrimas, faz carinho no coração. Mas como juiz, Ele também disciplina, Ele também corrige, Ele também bate em todo e qualquer filho rebelde e desobediente. Vimos também nessa noite que foi por amor.
O preço da graça é reconhecer o preço do amor. Uma vida de santidade deve ser fundamentada no custo do sacrifício feito em nosso lugar. O preço da graça é sacrificar a minha vontade diária, como o meu Cristo sacrificou a sua vida em meu lugar, para que hoje eu tivesse o privilégio de viver a sua vida em minha vida, santo como Ele é.